Hello everybody, let's start our review lessons 15 and 16. Come on! E a gente começa a nossa revisão com reporting verbs, que são verbos utilizados para descrever com mais propriedade aquilo que a gente está reportando, aquilo que a gente está usando para falar em nome de outra pessoa no discurso indireto. Reporting verbs is used to talk about or report someone else's actions, works or activities. Então, eles reportam as ações, as atividades de alguém. Other example of reporting verbs include describe, show, reviews, note, indicate, report and assume. Então, são verbos utilizados para descrever com maior propriedade aquilo que a gente está reportando. Tá? Então, é muito comum, né? A partir da intencionalidade da frase, a gente determinar a utilização de um desses verbos. Eu coloquei aqui apenas 6, só para vocês verem como é que funciona. Então, se a ideia é agree, que é concordar, você pode ter a seguinte frase no discurso direto. Yes, I will cook for you. Sim, eu vou cozinhar para você. E aí, na hora de fazer o discurso indireto, o reported, você vai ter o seguinte: He agreed to cook it for me. Ela concordou em cozinhar para mim. Tá vendo? É uma frase que tem a intenção da primeira, porém ela é colocada de uma outra forma através desse reporting verb. Offer, oferecer. Would you like me to carry your baby? Você gostaria que eu carregasse seu bebê? No reported speech, he offered to carry her baby. Ela se ofereceu para carregar o bebê. Refuse, recusar. No, I want to buy you a car. Eu não vou comprar um carro para você. No indireto, he refused to buy me a car. Ele se recusou a comprar-me um carro. Demand, tell me the truth. No indireto, she demanded to be told me the truth. Aqui a gente tem uma frase na forma imperativa. Por isso que a forma imperativa no discurso indireto, né, como vocês viram na lição passada, ela é formada pelo infinitivo, né? She demanded to be told me the truth. Mais uma particularidade que é bom observar. Promise, I will marry you when I return. No indireto, he promised to marry her when he returned. I heard her say that. No indireto, he claimed to have heard her say that. Então, o que é importante a gente ver? A gente mantém a estrutura, né, aquela correlação, né, o que é presente vira passado, o que é passado past perfect e assim por diante. Porém, esses verbos, esses reporting verbs, eles estão ali para reforçar o sentido daquela ação. Né? Se você tem uma situação de grito, por exemplo, um discurso indireto onde nitidamente alguém está gritando, no indireto você tem que colocar she screamed, ela gritou, ele gritou e assim por diante. Então, isso serve para reforçar, tá bom? Na lição do livro você tem muitos outros exemplos e um monte de outros verbos que são utilizados como reporting verbs. Vale a pena conferir um por um e ver como eles são colocados, como eles se comportam e como eles ajudam a gente a entender melhor o sentido das frases. E o segundo tópico que a gente tem nessa revisão é How to Report Questions. Como que a gente faz para transformar uma pergunta em discurso indireto? Será que eu utilizo a forma interrogativa? Será que eu preciso utilizar sempre a forma interrogativa? Então, de fato, a gente não precisa utilizar sempre a forma interrogativa. Por quê? Porque algumas perguntas, né, alguns reporting verbs já embutem o sentido de pergunta na frase. Porém, é muito importante que você conheça também quando utilizar de forma interrogativa a questão. Então, a gente tem aí, primeiro, as WH questions, que são interrogative words, e depois yes ou no questions. Então, vamos ver como é que eles se comportam? De um lado, a gente tem indirect e do outro, indirect. Direct é o discurso direto, como sairia da boca da pessoa, e indirect é como você falaria para a pessoa, para uma outra pessoa, né, o que alguém te disse. Então, primeiro, where is Tondo Street? Indirect, can you tell me where Tondo Street is? 2. What time does the supermarket open? Indirect,
Do you know what time the supermarket opens? Terceira, how much do you earn? Indirect. Could you tell me how much you earn? Quarta, what is he doing? Indirect. May I ask you what he is doing? E a quinta, what's your last name? Indirect. May I know what your last name is? O que é importante a gente ver com relação a direto e indireto aí? No discurso direto, a gente tem a forma interrogativa clássica, colocando o verbo antes do sujeito. E no discurso indireto, como a gente tem duas sentenças, né, uma antes e uma depois da palavra interrogativa, apenas a primeira, a que vem antes, é que fica na forma interrogativa. A segunda, a forma do verbo volta para o normal. Não pode ter duas interrogações na mesma frase. Então, olha o primeiro aí. Can you tell me? Essa é a primeira frase interrogativa. Aí eu tenho where. Where Tondo Street is. E não where is Tondo Street. Porque aí eu teria duas interrogações. E isso não pode, tá bom? Deu para entender? Quando nós temos uma forma indireta, um reported question, apenas a primeira parte da frase, antes da palavra interrogativa, é que fica na forma interrogativa. A segunda fica na forma normal e o ponto de interrogação vai para o final, tá? Isso é uma coisa muito importante. Faça suas anotações, coloque aí grife em canetas marcadoras. Por quê? Porque não se pode confundir. Geralmente utilizam estruturas como essa, errada, justamente para confundir o estudante e ver se o nível de proficiência dele é correto ou não para o exame que ele está prestando, tá? Então, nunca duas formas interrogativas na mesma frase. Com yes ou no question, a gente tem praticamente as mesmas observações. Diferentemente do que aconteceu no de cima, aqui nós temos, assim, nem todas as perguntas são com ponto de interrogação, ou seja, são perguntas mesmo. Na forma indireta, às vezes você tem uma sugestão dada pelo verbo, tá? Então, vamos ver como é que fica. Are you living in London? Você mora em Londres? I'd like to know if you are living in London. Eu gostaria de saber se você está morando em Londres. Lembrando que o if e o whether significam se, né? São condicionais e nós já estudamos isso, né? Segundo, does John like flying? John gosta de voar? Do you know whether John likes flying? Aqui, como é uma pergunta, apenas a primeira parte vai para a forma de pergunta. Do you know? Esse whether, que é o if, né, que é o se, ele está complementando a segunda oração, né, o if close, e aí você tem uma frase na forma afirmativa, terminando com um ponto de interrogação, porque o conjunto todo reporta uma pergunta. Did she go shopping? No indireto. I'm not sure if she went shopping. Eu não tenho certeza se ela foi às compras. E a última, was she a teacher? Can you tell me whether she was a teacher? Então, a gente tem essas estruturas, mais uma vez lembrando, indiretas, para colocar um pouco mais de formalidade ao discurso, né? Ao invés de ser direto e objetivo, você coloca um pouco mais de formalidade, dando aquele ar de proficiência mesmo no que você está falando. A gente vai falar sobre polite situation na próxima lição, mas agora já fica a dica. Toda forma indireta, ela é muito mais formal, tá bom? Mais educada. E aí a gente tem, só para finalizar, expressões bem comuns, né? Could you tell me? Do you know? I'd like to know. I will be interested to know. May I ask? São formas de iniciar uma pergunta indiretamente falando, tá bom? Não deixe de ver os materiais, de fazer os exercícios, porque lá você vai ter o reforço necessário para solidificar um pouco mais esses conhecimentos, ok? Bom, e essa foi a nossa breve revisão sobre Reporting Verbs e Reporting Questions. Não deixe de fazer os exercícios, de ler os textos e reforçar ainda mais o seu conhecimento sobre esses dois conteúdos tão importantes e complementares para o nosso Intermediate Level, ok? See you in the next review. Thanks for watching.